Nossas Bíblias abertas para o texto, 2 Coríntios capítulo 5. Nós lemos agora há pouco versículos 17, 18 e 19. Eu queria aproveitar o clima de ano novo. Sei que hoje já é o dia 8, já estamos adentrado o ano novo passou, mas continua o tema de novidade. O ano novo, vida nova, planos novos. E como eu falei na semana passada, apesar de tudo isso, na realidade tudo continua a mesma coisa. Os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas responsabilidades. E lendo a Bíblia, a gente, quando chega aqui no versículo 19, 2 Coríntios capítulo 5, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra de Deus, ela abre uma janela. Ela abre uma janela pela qual nós podemos conhecer a Deus de modo mais perfeito. A Bíblia fala que nós podemos conhecer bastante sobre Deus, da criação de Deus. Mas é ao estudar, ao ler, a meditar na palavra de Deus que nós podemos ter um conhecimento mais profundo, mais preciso de quem é Deus e de como Ele age. E uma coisa que nós vimos hoje, nós vimos sobre novidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O nosso Deus, ao lermos a Bíblia, nós vamos perceber que Ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus que gosta de fazer coisas novas. Um Deus de novidade. Eu tracei 17 coisas, 17 novidades na Bíblia, mostrando como Deus é um Deus do novo. Nós lemos agora que tudo se fez novo, nova criatura. Nós lemos sobre o novo nascimento. A Bíblia fala sobre a nova aliança, do Novo Testamento, da nova vida, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. A Bíblia fala de um novo nome que nós teremos lá na glória. Um novo canto que Ele coloca em nosso coração, um novo mandamento, um novo caminho, um novo homem, a nova criatura, um novo coração, um novo espírito e, é claro, as boas novas do Evangelho. Nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus é um Deus que gosta de coisas novas, de novidade e de renovar coisas em nossas vidas. E toda essa novidade que nós lemos aqui, todas essas 17 instâncias de novidade, nós vemos no capítulo 18 que diz assim: e tudo isto provém de Deus. É Deus que traz estas novidades em nossas vidas. Toda essa novidade vem a nós por um alto preço. No versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Não haveria nenhuma dessas novidades se não fosse por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que abriu o caminho para que tivéssemos as boas novas, o novo espírito, o novo coração, que pudéssemos ser uma nova criatura. Toda essa novidade foi comprada através de Cristo. Deus fez tudo isso para que haja novidade na minha vida e na sua vida. E hoje eu queria falar no tema sobre a novidade de vida. Novidade de vida. Tudo que é novo é necessariamente diferente daquilo que era velho. Se você tem um carro novo, é diferente do carro velho que você tinha. Se você tem um novo emprego, não é o mesmo emprego que você tinha anteriormente. Aquilo que é novo é diferente daquilo que era velho. E Deus quer novidade. Deus quer que haja uma diferença na nossa vida. Ao mesmo tempo, aquilo que é novo hoje não é tão novo amanhã. A novidade, para se manter nova, ela precisa ficar sendo renovada constantemente, diariamente. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pelo quê? Renovação. Entenda, a renovação do vosso entendimento, ou seja, a renovação da nossa mente, não é algo que acontece uma vez e acabou. É uma renovação. Isso aqui está dizendo que é uma constante.
É para estarmos constantemente renovando e renovando, hoje, amanhã, depois. Por quê? Porque o novo de hoje, amanhã já não é tão novo. E para que haja novidade, nós precisamos estar nos renovando diariamente. E se não houver essa renovação, então não haverá novidade. E esta noite, no princípio de 2017, eu queria falar sobre novidade de vida e como podemos chegar em uma novidade de vida, porque Deus quer novidade de vida todo dia para cada um de nós. Não é novidade de vida porque 10 anos atrás eu aceitei a Cristo, 10 anos atrás eu conheci o Senhor e minha vida mudou e houve uma novidade. Mas eu lhe garanto uma coisa: se não houve uma renovação, aquela novidade já não é mais novidade, já está velho. Renovação. Eu quero hoje pedir que vocês olhem comigo para Romanos capítulo 7 e olhem comigo no versículo 6. Em Romanos 7, versículo 6, nós lemos: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Toda novidade que possa haver em nossas vidas vai começar aqui: novidade de espírito. Vai tudo começar com novidade de espírito. A salvação, aquilo que o Evangelho nos traz, a salvação, ela nos dá um novo espírito, nos dá um espírito vivo. Para quem não sabe, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como que o homem é a imagem de Deus? Note que Deus usou o plural. Deus, em Gênesis, naquela porção de Gênesis, quando você vê o nome, a palavra Deus, o Senhor ali, é a tradução da palavra hebraica Elohim, que é uma palavra interessante, significa Deus, mas é plural, é uma palavra plural. Eli e Elohim, Eli é o Deus plural, Elohim é o Deus plural, mas é singular, é uma palavra única. Muito interessante, mas ali é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus ali falou: façamos o homem conforme a nossa semelhança. E ali o homem foi criado, corpo, alma e espírito. Adão e Eva se rebelaram contra Deus, em sua desobediência, o espírito deles morreu. E todo descendente de Adão e Eva nasce corpo e nasce alma. O espírito está morto, até que veio o que Jesus falou, o novo nascimento. Lá no livro de João, falando com Nicodemos. E o novo nascimento é quando o nosso espírito morto é vivificado, trazido de volta à vida, é dado vida. Esse espírito que falamos aqui, agora estamos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Um espírito novo. Um espírito que não é um espírito morto, velho, que não servia para nada, mas um novo espírito vivo. E este espírito nos liberta da lei do pecado e da morte, como nós lemos aqui. Mas agora temos sido libertados. Libertados da lei do pecado e da morte. Você fala: pastor, que lei do pecado e da morte é esse? Que bom que você pergunta. A gente leu Romanos 7, pule para Romanos 8, um capítulo na frente, Romanos 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do quê? Do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa? A lei do pecado e da morte é muito simples. Romanos 6, 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte. Essa é a lei do pecado e da morte. Você peca, você morre. O pecado tem como salário a morte. Essa é a lei do pecado e da morte. E nós somos libertados disso porque nós fomos salvos. E a lei que nos acusava, que nos condenava, que nos mantinha retido, aquela lei foi quebrada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E pela graça de Deus, pelo sangue derramado, nós somos livres, libertados da lei do pecado e da morte. Porque a nossa morte foi colocada em Cristo quando Ele foi crucificado. Ninguém aqui pode levantar a mão e falar: pastor, eu não peco mais. Se você fizer isso, você acabou de pecar. Mas voltou para estaca zero. Nós fomos libertos da lei, da morte do pecado por Cristo Jesus. Nós não mais precisamos pagar uma separação eterna no fogo eterno, porque Jesus pagou esse preço por nós.
Nós somos libertos para que haja uma novidade de vida. Essa lei do pecado e da morte nos retia. Nós lemos o versículo 6, estávamos retidos, presos, amarrados. A lei do pecado e da morte nos mantínhamos amarrados. Pense nisso, Deus é Espírito. Deus quer nos dar habilidades através de dons espirituais. Deus trabalha através do espiritual. Se o nosso espírito está morto, porque está retido pela lei da morte e do pecado, então Deus não pode trabalhar através de nós. Estamos literalmente presos, porque o nosso espírito está retido na morte, devido à lei da morte e do pecado. Mas Cristo veio para nos libertar desta situação, e Deus nos deu um novo espírito para que pudéssemos o quê? Servi-lo. Entenda, versículo 6 de Romanos 7. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, ou seja, a lei do pecado e da morte, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Sabe por que Deus, um dos motivos pelo qual Ele libertou você e eu do pecado e da morte? Para servirmos a Ele. É o que está dizendo aqui. Nós fomos libertos para servi-lo. Nós temos uma novidade de espírito, um novo espírito para servir a Deus. Sim, estamos livres do inferno. Sim, estamos livres do lago de fogo. Sim, nós temos as promessas de Deus. Sim, nós temos segurança eterna. Sim, Ele nos adota e nos dá uma nova família. Mas Deus nos salvou também para que sirvamos em novidade de espírito, como lemos aqui em Romanos 7, versículo 6, para que sirvamos em novidade de espírito. Tudo começa com a novidade de espírito. Eu pergunto hoje para você, você tem essa novidade de espírito? Eu pergunto hoje, há um dia na sua vida, há um local, uma ocasião, se eu lhe desse um martelo e um prego, você poderia ir no local em que isso aconteceu com você? E martelar aquele martelo no chão? Você poderia me contar qual foi a pessoa que explicou e mostrou o Evangelho para você? Você tem uma data, uma hora, uma ocasião? Você não precisa ter todas essas coisas. Eu sei, eu lembro onde foi, quem foi, aonde foi, que horas foi. Eu lembro de tudo, mas o importante não é isso. Você lembra da ocasião? Se você está aqui sentado dizendo, pastor, aconteceu aí um dia, mas eu não sei quando foi, com quem foi, quando foi, onde foi, eu não sei nada. Eu sei que foi. Eu encorajaria você a reavaliar a sua situação. A Bíblia chama isso de um novo nascimento. Alguém sabe o dia que nasceu? Todo mundo sabe do aniversário, né? Todo mundo sabe. Eu nasci dia 21 de abril e o ano não interessa. Mas foi dia 21 de abril, todo mundo sabe, gente. Se você pergunta para alguém, por favor, você nasceu que dia? Sei não, vão achar você estranho. Se o nosso nascimento físico é importante, quanto mais o nosso espiritual, muito mais marcante. Eu pergunto, você está aqui hoje, você tem eu não vou, sabe, fala, pastor, eu não sei o dia e a hora, não lembro a data exata. Você lembra a ocasião? Você lembra onde você estava, com quem você estava, quem lhe falou? Eu pergunto isso porque se não houve um dia, se não houve uma ocasião, se não houve alguém que falou para você, comunicou para você, lhe passou alguma coisa, então não há novidade de espírito, porque é um evento. O novo nascimento é um evento. É um local no tempo, na linha cronológica, é um tempo. Houve ou não houve? Se não houve, hoje pode ser o dia que haja. O novo nascimento que Jesus Cristo comprou na cruz depende apenas de 3 simples coisas. Número 1, nós temos que perceber que todos nós, a começar por mim, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala no livro de Romanos, não há um justo nenhum sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer o quê? Desqualificado, separado. Não passou na prova. Está destituído. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou. O pecado traz consigo a lei da morte do pecado, que nós lemos agora. O salário do pecado é a morte.
E se todos nós somos pecadores, e todos nós somos merecedores da morte, da primeira morte, que é a física, e da segunda morte, que é a morte espiritual. Então, quando alguém que nunca teve o novo nascimento morrer, ele não vai para o céu estar com Jesus. Ele vai ser separado de Jesus no inferno para todo sempre. Deus não quer isso. Deus nos ama. Deus mandou o seu Filho justamente para que nós não precisássemos ir para esse lugar de tormento eterno. Ele morreu na cruz para que pudéssemos ter acesso. A salvação é um dom gratuito de Deus. Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito, é de graça. Efésios 2, versículo 9, falou o quê? Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que nós temos foi Deus que nos deu. E continua: não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo porque fez, deixou de fazer, porque foi batizado, porque foi membro de igreja, porque o pai era, a mãe era, o avô era, o bisavô era. Não. Precisa haver um momento em sua vida que você entende que você é um pecador. Não há nada que você possa fazer, nada. O preço para a gente ir para o céu, para a gente merecer ir para o céu, é uma vida perfeita sem pecado. Ninguém tem isso. Todos pecaram, a Bíblia fala. E se nós não temos como nos salvar, e Deus sabe disso, Ele mandou o seu Filho, que é o único ser humano, Deus homem, mas ser humano, que andou esta terra e nunca pecou. Lá em Hebreus fala que Ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Ele é o único que pode entregar a sua vida perfeita como um pagamento pela nossa vida imperfeita. É o único que pode pagar o preço da salvação, que é uma vida perfeita perante Deus. Ninguém mais tem uma vida assim. Ninguém mais. E Jesus veio para que possamos receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E esta noite, antes do culto terminar, você sentado aí, você pode tomar uma decisão de colocar a sua fé na obra que Cristo fez na cruz, e Deus vai lhe dar o dom gratuito da vida eterna. Mas é assim que nós conseguimos essa novidade de espírito. Olhe comigo para Ezequiel. Se você achar Ezequiel, você está com a Bíblia errada. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36 e versículo 26. Novidade de espírito começa com o novo nascimento. Você está aqui e fala: pastor, eu lembro do dia, eu lembro da hora, eu sei quando foi, com quem foi, aonde foi, eu sei que eu sou salvo. Amém, aleluia. Há novidade de espírito, muito bom. Vamos ler aqui então. Ezequiel 36, 26 fala assim, Deus falando através do profeta: e dar-vos-ei um coração o quê? Novo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Note aqui que quando está falando sobre coração, ele está se referindo à alma do homem. Lembra que eu falei que o homem é composto de três: o corpo, a alma e o espírito. Nós falamos sobre espírito, aqui vamos falar de novidade de coração. Quando a Bíblia fala sobre coração, está se referindo sobre a alma, falando sobre a alma do homem. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Note a ligação entre coração e espírito. Existe uma ligação direta entre o coração ou a alma do homem e o espírito do homem. Davi falou a mesma coisa no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Mais uma vez, falando sobre renovação. E a ligação, mais uma vez, do coração puro, e renova em mim um espírito reto. A ligação entre a alma e o espírito do homem. O nosso espírito, Deus vivificou na salvação. Esse espírito que foi revivificado, que está agora vivo, ele quer renovar o nosso coração. Veja bem,
O espírito do homem nasceu de novo, e o espírito do homem, ele quer renovar, ele quer afetar, ele quer influenciar a alma. Porque a nossa alma, onde estão as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas decisões, as nossas memórias. Em grego a palavra alma é psi. É onde está o seu psique, o seu psicológico, os seus pensamentos, a sua mente, tudo isso está incorporado na alma. E o espírito que nasceu de novo, ele quer influenciar o coração, que é a alma. Mas a nossa natureza carnal, aqui está a terceira parte, nós temos ali o espírito, morto até o novo nascimento. Aqui nós temos o coração ou a alma. O espírito quer influenciar o coração ou a alma, mas a carne, nossa natureza carnal que está conosco, desde que nascemos, ela busca atacar e batalhar o nosso coração. A carne quer enfraquecer a alma. A carne está querendo influenciar a alma, assim como o espírito quer influenciar a alma. Porque quem vai decidir o que vai acontecer é a alma. A alma é você. Vocês estão vendo aqui o meu corpo. Eu sei, é lindo e maravilhoso, mas é o meu corpo. O meu corpo está falando, mas a minha alma é que está se comunicando. Eu não estou vendo a sua alma, eu estou vendo o seu corpo. Mas o seu corpo quer controlar a sua alma, e o seu espírito, se você for salvo, o seu espírito quer controlar a sua alma. E uma novidade de coração vai depender de ter um espírito renovado, porque a carne não é renovada. A carne nunca será renovada. A carne vai morrer. Não há renovação da carne. O espírito, o novo espírito, novidade de espírito, quer renovar o seu coração, a sua alma. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 11, veja o que fala. Amados, 1 Pedro 2,11: peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. A carne combate contra a alma é o coração. A concupiscência, que palavra grande é essa? Concupiscência. Concupiscência significa um desejo, uma vontade errada, pecaminoso, carnal. E aqui fala que nós devemos nos abster, fugir, cair fora das concupiscências da carne que combatem contra a alma. Existe um combate, existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha, e a sua carne está batalhando contra a sua alma, contra o seu coração. E do mesmo modo o espírito está também batalhando, querendo controlar o seu coração, a sua alma. E Deus nos deu novidade de espírito, para que houvesse novidade de coração. Novidade é diferente do que é velho. Lá em Gálatas 5,17 fala claramente: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa palavra cobiça, ela significa briga. A carne desse lado e o espírito desse lado, eles brigam. Estão brigando, para quê? Para influenciar o coração, influenciar a alma, influenciar a sua mente, a sua decisão, o que você vai fazer, como você vai agir. O seu coração só vai decidir amanhã de manhã se você vai abrir sua Bíblia, vai olhar aqui no plano de leitura bíblica e vai dizer: muito bem, hoje é segunda-feira, eu vou ler Gênesis do capítulo 4 ao capítulo 7. Dependendo se for a carne ou o espírito ganhando essa batalha, você vai dizer: deixa para depois, mais tarde. Chega à noite e você não leu ainda, deixa para amanhã. Sabe o que é isso? A carne está ganhando. A carne quer influenciar o seu coração, para quando for na hora do culto, você arrumar 1001 coisas para fazer para não vir para cá. Agora, quando o espírito está ganhando a batalha,
O coração decide: eu vou ler minha Bíblia, eu vou passar tempo em oração com Deus, eu vou ir para o culto, eu vou ir para a evangelização, eu vou ir fazer uma boa obra, eu vou ajudar meu próximo, eu vou ser um bom esposo hoje, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom filho. Tudo isso é fruto do Espírito, que foi renovado para que haja um novo coração, uma nova alma, para que você viva uma nova vida, novidade de vida. Se não há novidade de vida, é porque a carne está combatendo e ganhando a batalha pela sua alma, pelo seu coração. Não alimente a carne, não paparique a carne, não cuide de satisfazer a carne. Romanos 13:14 diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Opção: ou nós vamos nos revestir em Cristo, ou nós vamos ter cuidado da carne, ou uma coisa ou outra. Os dois não dá para fazer. Eu pergunto: o que nós estamos fazendo? Estamos revestidos em Cristo? Ou estamos cuidando da carne, satisfazendo a carne, paparicando a carne, satisfazendo as vontades e os desejos da carne? Romanos 8:12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Me diga uma coisa: por que devemos alguma coisa à carne? Que bem que a nossa natureza pecaminosa fez para mim e para você? Por que somos devedores? Nós não somos devedores à carne, somos devedores a quem? A Cristo, que nos salvou, que morreu por nós. Nós devemos tudo a Ele. A Ele que nos dá vida e saúde, vigor e tudo que temos. Nós somos devedores a Cristo, não à carne. E no entanto, a maioria de nós vivemos buscando satisfazer a carne. Por quê? Porque a carne está ganhando a batalha. Gálatas 5:16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, se você andar com Deus, caminhar com Deus, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. E o vice-versa é também verdade. Se você está satisfazendo as vontades e os desejos da carne, isso é sinal patente de que você não está andando no Espírito. Ponto final, não há discussão. Ah, pastor, você não sabe o meu coração, você não enxerga o meu coração. Eu não enxergo o seu coração, mas eu enxergo o seu caminhar. Eu ouço o que sai da sua boca, eu vejo aonde os seus passos lhe levam. Eu vejo a companhia, não vejo, mas a companhia que você mantém. Tudo isso é uma reflexão do seu coração. Me digas com quem andas e eu direis quem és. Só Deus pode me julgar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade de Deus? Aí Deus está julgando. Não sou eu, é Deus. O problema, fala com Deus. Novidade de vida. Se andarmos no Espírito que Deus nos deu na salvação, nós vamos enfraquecer e nós vamos derrotar a carne. Ninguém doma a carne. Ninguém domestica a carne. Ninguém controla a carne. Você não vai encontrar uma instância na Bíblia onde Deus manda você controlar a carne. Deus manda você mortificar a carne. Mortificar, não é você educá-la, treiná-la, apacentá-la, não. Colossenses 3:5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Só isso. Em referência à carne, nossa natureza pecaminosa, Deus manda fazer uma coisa: mortificar. Não manda domar, botar uma coleira, botar numa jaula, não, mata. E literalmente é mata ou morre. Ou você mata a carne, ou a carne te mata. Porque a carne vai puxar o pecado, e o salário do pecado é a morte. É mata ou morre. Mortificai, pois, os vossos membros. Colossenses 3:5, continuando.
que estão sobre a terra. Então ele vai dizer aqui uma lista de coisas que tem que ser mortificadas: fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. É interessante aqui ver, toda vez que você vê na Bíblia uma lista de pecados, transgressões, obras da carne, sempre que há uma lista, e há muitos exemplos de listas assim, sempre, no topo da lista está o quê? Fornicação, impureza, afeição desordenada, sempre. E logo depois vem o quê? A avareza, as duas grandes coisas que contaminam o homem: sexo fora do plano de Deus e dinheiro fora do plano de Deus. Nenhuma dessas duas coisas são em si erradas, só quando estão fora do plano de Deus. E aqui fala que a avareza, que é o que? Idolatria. Avareza, amor ao dinheiro, amor à riqueza, é o que? Idolatria. Me diga uma coisa, você vê no Velho Testamento o povo de Israel, vez após vez se encrencaram por causa de duas coisas. O que era? Adultério, idolatria. Mesma coisa. Novo Testamento, a mesma coisa. Coração do homem, vigie, cuidado, mortifique. Estas coisas, não mortificar a carne. A Bíblia fala que traz sobre você a ira de Deus. Diga uma coisa, você quer a ira de Deus na sua vida? Você realmente quer a ira de Deus na sua vida? Porque aqui fala, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que desobediência? Não mortificar a carne. Você paparica a carne, você alimenta a carne, você dá vazão à carne, você está em desobediência a Deus, que lhe salvou, lhe deu um espírito novo, para que haja um coração novo, para que haja uma vida nova. Mas se você não mortificar a carne, você está sendo desobediente. E quando você é um filho da desobediência, vem a ira de Deus. Gente, você não quer a ira de Deus na sua vida. Você não quer a ira de Deus na sua vida. Mas fazer isso é chamar a ira de Deus. É chamar a ira de Deus. E aqui, se alguém tem alguma dúvida, se isso aqui é quem está falando, versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, ou seja, outro tempo, antigamente, antes que houvesse a novidade de espírito, antigamente, haviam pessoas que andavam nestas coisas, mas agora não. Agora é para ver uma novidade. Como eu falei, aquilo que é novo é diferente. Não venha você dizer para mim que você está andando em novidade de vida, se a sua vida é igual ao antigamente. Sua vida é igual às pessoas que não conhecem Deus. Se você vive igual ao mundo, cadê a novidade? Cadê o novo? Não há novo. E você chama para si a ira de Deus na sua vida. Isso, viver nas obras da carne, é coisa de vida velha, de vida antiga, não de novidade de vida, não de novidade de espírito, não de novidade de coração. Olhe comigo Romanos capítulo 6, vamos terminar com esse ponto em versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em o quê? Novidade de vida. Deus vivificou o seu coração, te deu um novo espírito. Então nós devemos estar andando em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida é resultado, é fruto de novidade de espírito e novidade de coração. Agora preste bem atenção. Novidade de espírito é Deus quem dá. Eu não posso vivificar o meu coração que estava morto.
Novidade de espírito é Cristo que dá no novo nascimento. Mas novidade de coração é por nossa conta. Deus nos renova o coração, como nós vimos, para que tenhamos um coração novo. Deus fala: tome aqui um espírito novo, um espírito vivo. Agora renove o seu coração, renove sua alma. Agora é com a gente mortificar a carne. Agora é com a gente alimentar aquele espírito. E quando nós temos um novo espírito e nós temos um novo coração, aí nós teremos uma nova vida. Uma nova vida. Quem não tem novidade de vida, quem vive como o mundo vive, quem vive como antigamente, quem vive como em outros tempos andastes, é porque está faltando novidade em algum lugar. Ou está faltando novidade aqui no espírito, porque nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Ou é alguém que está faltando novidade no coração. Nasceu de novo, mas não está fazendo a parte dele. Jesus falou de uma profecia muito sóbria. E naquele dia, muitos virão a mim, dizendo: Senhor, Senhor, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim. Isso não é uma parábola, não é uma história bonita, é uma profecia. Haverão pessoas que naquele dia irão para Jesus, chamando-o de Senhor. Eles acham que são o quê? Salvos. Imagina a decepção ao ouvir da boca do Salvador: apartai-vos de mim, não vos conheço. Pessoas que achavam que eram salvas, mas nunca foram. Esse pode ser o motivo de falta de uma novidade de vida. Ou falta novidade no coração. A novidade do espírito não está sendo transferida para o coração, para a alma. Não está havendo uma mortificação da carne, uma busca de santidade, uma busca de agradar a Deus. Gente, ninguém vai deixar de pecar. Nós estaremos com essa natureza pecaminosa. Agora, uma coisa é você lutar contra a carne, outra coisa é você meter o pé na jaca e dar vazão livre, fazer o que a carne quer. Isso também não traz novidade de vida. O coração contaminado, enfraquecido pela concupiscência da carne, batalham contra a nossa alma. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, ou seja, a velha vida. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O pecado engana. O velho trato, a velha vida, deixa isso para trás. Você recebeu um espírito vivificado, você tem um espírito novo. Tire o velho homem. Deixe ele para trás, é coisa do passado, é coisa da vida velha. E tome a vida nova, o novo espírito, o novo coração, que você terá uma novidade de vida. Mas se você está vivendo como o velho homem, como trata o passado, se você está vivendo uma vida que você olha para o mundo, olha para você, olha para você, olha para o mundo e você fala: é tudo a mesma coisa. Não é triste isso? Sabe por que tantas pessoas falam que crente não presta? Alguém já ouviu isso? Crente não presta. Crente é fofoqueiro, crente é ladrão, crente é isso, crente é hipócrita. Sabe por quê? Tem muito crente que é bandido, ladrão, hipócrita. Tem. Porque vivem como o velho homem. A causa pode ser um coração que não foi renovado ou nunca nasceu de novo. Se não há novidade na sua vida, pode ser por uma dessas causas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que nos trouxe o novo nascimento, a nova aliança. Deus vai colocar um novo canto no nosso coração.
vai nos dar um novo nome, no novo céu, na nova terra. A nova Jerusalém nos aguarda. Novo, 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 novo. A sua vida é caracterizada por novidade, que se renova. Ah, pastor, eu andei em novidade por um tempo, aí eu cansei, eu voltei. Deus não se agrada de quem se desvia. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.